Segunda entrevista da série especial aqui do BG nessa semana é com o candidato à Prefeitura de Blumenau, Odair Tramontim, do Partido Novo, da coligação Blumenau de um Jeito Novo. Ele tem como candidato a vice Alemão, do PSD. Promotor de justiça, aposentado, tem 62 anos, vem para sua terceira disputa eleitoral, já que foi candidato a prefeito em 2020 aqui em Blumenau e a governador do estado em 2022. Agradecemos aqui o candidato, também a presença do Alexandre Pereira, nosso gerente de jornalismo aqui da NDTV Blumenau. O Pereira comanda comigo aqui essa sabatina. Já começamos com a primeira pergunta, candidato. A partir do seu boa tarde vai começar a valer os 10 minutos. Gestão, primeiro assunto. Lá no plano de governo do senhor fala em processo seletivo para contratação de equipe na prefeitura. Não vai ter nenhum cargo comissionado, nenhuma indicação sem esse processo? Como é que vai funcionar na prática isso para que o eleitor entenda? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a primeira coisa que eu quero explicar é que o diferencial do Partido Novo é a qualificação da gestão. A gente até tem uma expressão que se diz o seguinte: sem toma lá da cá, pessoas certas nos lugares certos. Como é que funciona isso? O prefeito tem os cargos de direção, gerenciamento, secretários. A gente usa um instrumento do processo seletivo, a escolha pelo currículo pessoal e profissional e não pelo currículo político-partidário, como infelizmente é a prática, né? E como é que funciona isso? A gente tem os cargos disponíveis, necessários, e as pessoas que querem participam, e nós temos um modelo de prestigiar, valorizar o servidor público de carreira. Por quê? Primeiro você valoriza o servidor, você dá uma oportunidade para ele, você aproveita quem já conhece a máquina, o funcionamento da máquina, e, ao mesmo tempo, você economiza dinheiro não trazendo gente de fora para exercer os cargos comissionados. Só para dar um exemplo, lá em Joinville, que é uma referência do Partido Novo, 60% dos cargos comissionados são ocupados por servidores de carreira. Aqui em Blumenau tinha uma lei que estabelecia o patamar de 30%. Essa lei foi mudada recentemente, diminuiu de 30% para 10%. Significa dizer que nós mesmos, sem obrigatoriedade legal, prestigiamos, valorizamos o servidor público, dando oportunidade, mas, sobretudo, qualificando a gestão por quem já trabalha nela, já conhece ela e tem currículo para exercer o cargo. Então, objetivamente, a tua pergunta, sim, tem indicações, não políticas, mas indicações de pessoas de fora, que queiram trabalhar na administração pública, vão apresentar os currículos e nós vamos escolher como faz uma empresa, como faz a atividade privada. O candidato, o senhor, ali no seu plano de governo, na página 25, o senhor cita que pretende excluir nomeações políticas no SAMAI, pretende trazer uma nova gestão para o SAMAI. O que o senhor está pensando para a autarquia? Como é que vai ser o SAMAI caso o senhor seja prefeito de Blumenau? O SAMAI será prioridade absoluta. Nós vamos dar um choque de gestão no SAMAI, aplicando essa mesma regra, de profissionais na política ao invés de políticos profissionais. O que eu quero dizer? O SAMAI está na UTI. Blumenau está sem água. Nós tivemos no SAMAI, nos últimos 3 anos, 5 presidentes nesse loteamento, nesse toma lá da cá. Então nós vamos contratar, nomear um presidente que tenha perfil, qualificação de gestão, porque daí ele vai ter condições de montar uma equipe de profissionais consolidados na área para resolver esse grave problema que nós tivemos esse ano, em que pessoas me procuram nos bairros, eu mando muito pelos bairros, que ficaram até uma semana sem água, Um insumo fundamental para a cidade, é uma empresa pública que não tem concorrência, não vende a prazo, se o cidadão não paga, corta o serviço. Como é que uma entidade desse porte, com esse tipo de governança, não presta um serviço adequado? Então, é prioridade absoluta, porque a água, repito, é um insumo essencial e o blumenauense tem o direito, e nós, administradores, temos a obrigação, porque o SAMAI tem história. O SAMAI é uma autarquia que já foi reverenciada no Brasil inteiro, foi modelo e, infelizmente, hoje está na UTI e o pior é que isso, está nas páginas policiais. Nós vamos recolocar o SAMAI no lugar que ele sempre deveria estar presente. O senhor não vai privatizar o SAMAI? Não, vamos Tá okay. Estabelecer um modelo
de governança dentro dos nossos parâmetros. Obras, candidato, vamos lá. Eu também, lendo o plano de governo do senhor, não cita nenhuma especificamente. Fala em grandes obras de infraestrutura, mas queria ouvir do senhor exatamente isso. Que obras de mobilidade urbana o senhor defende para Blumenau, já que no plano de governo não cita nenhuma grande obra? Eu não teria como citar porque eu não estou no governo, né? Você só vai citar se você está no governo, tem projetos. Mas o senhor tem uma vontade, um desejo Mas talvez de fazer o alguma coisa desejo diferente. é porque a mobilidade urbana só se resolve, Rodrigo, com obras estruturantes, né? Nós temos um exemplo aqui, a Via Expressa, um tempo mais atrás, né? O complexo do Baden-Fur e principalmente a Humberto de Campos mudaram a mobilidade da cidade. Então nós precisamos estabelecer esse modelo e aí o prefeito de Blumenau precisa ter força política, ter liderança política para captar recursos, porque essas obras o município não tem condições de fazer com recursos próprios. E tem aqui um exemplo, né? Eu vou usar a minha relação pessoal que eu tenho com o governador, uma pessoa que gosta de Blumenau e que vai apoiar Blumenau, eu tenho certeza, se eu for eleito, com o prolongamento da Via Expressa. O prolongamento da Via Expressa é a nossa 470. Está muito tempo parado e vai resolver o problema da região norte, que é para onde a nossa cidade está se desenvolvendo. Então, nós precisamos terminar as iniciadas, né? Tem obras projetadas, eu já sei, pela atual administração, mas o foco é captar os recursos, ter projetos e executar aquilo que a cidade precisa para se desenvolver e para ter um mínimo de mobilidade. Aproveitar só esse gancho da mobilidade, o Rodrigo Vieira, o candidato, o senhor anda de bicicleta. E a gente tem ciclovias em Blumenau que liga de um lugar a lugar nenhum. E falta segurança também. Eu lhe pergunto, o senhor vai ampliar as ciclovias aqui na cidade para que as pessoas do bairro possam, de fato, utilizar a bicicleta para tentar desafogar esse trânsito também como um modal alternativo? Essa pergunta já está autorrespondida por quem fez, né? Porque eu sou usuário de bicicleta, eu adoro a bicicleta e percebi com muita facilidade que a gente chega muito antes de bicicleta do que de carro, né? Então a gente precisa, naturalmente, incentivar, precisa ampliar. Devemos reconhecer que na atual gestão a gente teve avanço, mas a gente precisa fazer essa ligação adequada. E, inclusive, né, como eu sou consumidor de bike, a gente percebe o próprio acabamento. Às vezes você termina uma ciclovia, tem que parar porque tem um meio-fio. Então a gente precisa, nas obras novas, necessariamente a ciclovia vai fazer parte, e naquelas que têm já a existência, a gente precisa compatibilizar. O mundo inteiro compatibiliza. Tem países do mundo que, inclusive, permite o uso concomitante dos corredores de ônibus, né? Eu não estou dizendo que vai ser feito, mas estudos, né? Eu sei que algumas cidades fazem isso, ou a coparticipação com as próprias calçadas. Então a gente precisa... É legal, candidato, o pedestre ali caminhando, daqui a pouco vem uma bike em cima dele, isso é certo, será? Pois dependendo da largura da calçada, dá para você compatibilizar, fazendo uma demarcação. Tem lugares que tem pouco fluxo de pedestre, né? Eu que ando por todos os bairros, dependendo da rua, né? A Rua 7, antes daquela ciclovia, era feito isso. Então, a gente tem que encontrar alternativas de modo que se compatibilize os vários sistemas de transporte, né? E, claro, respeitando o cidadão comum, o pedestre. Eu acho que mas só para responder, temos 35 bairros, a gente não está falando só de centro. Então, para responder, o senhor vai ter atenção aos bairros das ciclovias? Está no meu programa de governo o bairro como centro da gestão. Os bairros, infelizmente, se sentem abandonados, e é verdade, desde a roçada, qualidade das calçadas, segurança para os pedestres. Muito comum a gente ver crianças andando no corredor onde transitam os carros, né? Então a gente precisa dar um olhar diferente para os bairros. Nós vamos levar, em especial, áreas de lazer para os bairros, né? Eu acho que hoje a gente está devendo muito para a cidade. O município tem muitos terrenos que podem ser aproveitados junto com as associações de moradores e, inclusive, fazendo uma atuação conjunta com a iniciativa privada para que os bairros tenham lá a vida própria, como muitos deles já têm, e com esses espaços de lazer, de mobilidade, e principalmente nós precisamos dar uma atenção na questão do transporte coletivo, porque os bairros
são os que mais sentem nessa questão do transporte coletivo. Menos de um minuto já para o encerramento da entrevista, 50 segundos para ser mais exato. Então, conforme aconteceu ontem com a Ana Paula Lima, a gente vai abrir esses 40 segundos aqui do tempo de entrevista para o candidato Odair Tramontim, né, para suas considerações finais agora, candidato. Agradeço e queria pedir aos eleitores que prestassem atenção do Partido Novo. Nós somos uma plataforma, nós temos uma cartilha que qualifica a gestão, que se preocupa com a entrega de resultado. Nós não fizemos ajuntamentos políticos partidários inexplicáveis. Conosco não tem toma lá da cá. E eu gostaria de pedir a você, eleitor, que me seguisse nas redes sociais para me conhecer um pouco melhor. Nós estamos num processo de uma luta de Davi contra Golias, na medida que estou enfrentando um governo estadual e um governo federal. Então, se você concordar com um governo de mudança, um governo diferente, um governo novidade de verdade, vote 30. Obrigado. Encerramos aqui a entrevista com o candidato Odair Tramontim. Vem para cá aqui, por gentileza, para agradecer também o Alexandre Pereira. Obrigado, Alexandre. Até amanhã, né? Amanhã voltaremos aqui. Obrigado, candidato. Obrigado mais uma vez aqui ao Odair Tramontim.